lutas entre duas pessoas nunca chamaram tanto a atenção. O MMA se tornou a modalidade que mais cresce no mundo. É assistido por 1 bilhão de telespectadores em 149 países. O UFC, a maior empresa da categoria, tornou a modalidade um negócio rentável, avaliado em 1,4 bilhão de dólares. Porém, por trás deste tipo de entretenimento estão cenas fortes e que chocam pela brutalidade. Mas afinal, o que é o MMA? O MMA começou há mais de um século, unindo culturas orientais e brasileiras. Milhares de pessoas vivem no mundo graças ao jiu-jitsu e ao MMA, que só existem por causa do encontro de Mitsui Maeda Koma e Carlos Gracie em 1913 em Belém do Pará. Se não fosse esse encontro, o jiu-jitsu japonês teria sido extinto. Então, graças a esses brasileiros, os Gracie, os caras conseguiram pegar uma arte extinta e transformar não só essa arte numa arte brasileira, como também criar futuramente, pelo desafio Gracie, um novo esporte que é o MMA. Foram implementadas 32 regras. Essas 32 regras tornaram a prática, que era o antigo Vale Tudo, se transformando em MMA, transformaram em esporte. Então, hoje você tem regras, você tem juízes arbitrando, você tem um árbitro central, você tem comissões atléticas organizando. Eu acredito que o MMA teve as suas regras estabelecidas há cerca de 12 anos. 12 anos nesse contexto de neurociência não é quase nada. Então a gente realmente está ainda num embrião para poder avaliar esse tipo de coisa. Por outro lado, a gente tem histórias de outros esportes, que já demonstraram a preocupação, dos traumas repetidos na cabeça. E isso é uma coisa que não deveria ser negligenciado. Não temos isso porque hoje em dia o esporte ele visa muito a prioridade do atleta, Ele ali tomou a pancada ali, sentiu, a luta já para, não é traumático, mas não muito assim. Na verdade a gente treina todo dia, então acaba se acostumando e fica normal pra gente. A popularização veio nos anos 90 com o crescimento do Vale Tudo, no qual lutadores de diferentes modalidades combatiam entre si para ver quem era o melhor dentro do ringue. Os confrontos duravam horas e o sangue era um dos elementos mais presentes. Com o crescimento do público e a profissionalização do esporte, a mistura das artes marciais em um único evento despertou também o interesse da mídia. Quando eu era garoto, meu pai me mostrou, meu pai passou na televisão e meu pai falou que já via lutas do Hélio Gracie, do Carson Gracie aqui no Rio. E eu vi na TV Globo umas lutas, umas transmissões de Vale Tudo. Aquilo lá já me atraiu. Achei legal, achei interessante, mas realmente era muito violento. Depois, eu passei a acompanhar melhor o UFC, comecei a acompanhar mais os outros torneios. E me pareceu sempre que era meio que uma arena de gladiadores. Passei durante 10 anos os editoriais da Tatame, eu escrevia sempre falando que as pessoas tinham que valorizar um esporte onde o brasileiro era reconhecido, um esporte que engloba todos os outros esportes de luta, um esporte emocionante, muito mais emocionante que o boxe. O que atrai o público justamente que o MMA ele é muito imprevisível, Ele é uma luta imprevisível, você nunca sabe realmente o que vai acontecer e quem vai ganhar, E eu acho que a própria dinâmica da luta, O ser humano, o homem, ele se degladeia desde que o mundo é mundo. A luta é o esporte mais antigo da humanidade. Então o homem faz isso desde que ele dos primórdios, que ele luta pela sobrevivência, luta pela guerra e luta por esporte. Então esse é um dos esportes mais antigos da Terra. Uma mistura de artes marciais, se a gente for ver, onde a gente pode englobar um judô, um karatê, um jiu-jitsu, boxe, muay thai, savate,
Isso que eu acho que é o mais legal do MMA. É uma indústria, você acaba explorando, tá certo? Da audiência, aí as emissoras de televisão ficam interessadas nos direitos, mas eu acho, a minha impressão é que vai diminuir. Nós tivemos um boom já e que a tendência é começar a diminuir um pouco a importância do MMA. Acho que aquele interesse que teve inicial já não é o mesmo hoje. Eu acho que há 2, 3, 4 anos você tinha no Brasil um interesse muito maior do que você tem hoje. Eu acho que a tendência é dar uma diminuída. No Brasil, uma proposta de lei quer acabar com as transmissões de MMA na televisão aberta e fechada. O motivo? Excesso de violência para o público. A televisão não faz o que ela quer. Ela não põe o programa que ela quer, a hora que ela quer. Não é assim. Coisa horrível, uma coisa insuportável. Um ser humano sendo socado como se fosse uma mão de pilão. E depois assisti uma outra chamada de uma outra luta, onde o lutador imobilizado, com o rosto naquela tela, e ele preso com os pés e as mãos, e o outro com o cotovelo dando burdoadas cotovelada no rosto, sangue para todo lado. Quer dizer, uma coisa desumana. Isso me fez lembrar muito, porque no Brasil, a rinha de galo é proibida. A rinha de canário também é proibida. Rinha de cães também é proibida. Em São Paulo, na cidade de São Paulo, o torneio esse de peão, de boi, de touro e de cavalo é proibido. Agora, pode uma rinha humana? Onde a violência com aqueles golpes, socos, cotoveladas, pontapés no rosto. Chega a ser risível um deputado, a essa altura do campeonato, num país mais corrupto da história da humanidade, está preocupado com um esporte que vai levar crianças a ficarem violentas. Né? Seria o mesmo, como disse Rorion Gracie, de que achar que o cara que está fazendo tiro ao alvo, ou está treinando tiro, ele vai sair pela rua dando tiro em todo mundo, ou o adolescente que está fazendo um videogame de luta, de tiro, vai sair na rua dando porrada, dando tiro em todo mundo. Isso é censura. Eu acho que para todo problema de programação, ou para todo programa que você tem em TV, tem a melhor das soluções possíveis, que é o controle remoto. Se você não quer ver, você muda o canal. Essa luta, ela desperta o que há de pior no ser humano, que é essa violência contida, resolver os problemas na burdoada, no golpe ensanguentado, na violência brutal, desenvolve, estimula os instintos mais agressivos e mais primatas do ser humano. Acho uma coisa muito deseducativa mesmo. Polêmicas à parte, o negócio do mundo das lutas já transformou a televisão em uma plataforma para novas celebridades. No Brasil, 4 edições do programa norte-americano The Ultimate Fighter lançaram atletas que hoje são contratados pelo UFC, maior empresa do ramo. Rick Monstro participou da edição de 2014 e Bruno Bulldog da mais recente, neste ano. Eu decidi largar toda a minha vida na Bosch, toda a minha vida de engenheiro, as minhas coisas que eu tinha feito desde os 13 anos, para me dedicar somente à luta, né? E minha loja também, né? Que eu tenho uma loja em Campinas também. Então deixei tudo de lado e mudei para o Rio de Janeiro há 3 anos. E onde eu estou até hoje, aí aconteceu o TUF, aconteceu o UFC. Hoje eu estou na Tim Nogueira como uma das pessoas de frente da equipe toda, né? Junto com o Rodrigo, com o Rogério e com o Vander. Então a gente que corre atrás de luta, ajuda o pessoal, puxa o treino, estou na minha vida também como atleta, lutando, buscando meu sonho. E as coisas assim aconteceram de uma maneira maravilhosa, né? E no meu ver está dando certo, né? Acho que nada que a gente faz é o que a gente ama. Nas primeiras lutas, quando eu chegava meio machucado, meio cortado em casa, tinha esse receio da família, assim, nossa, mas vai estar se machucando e tal. Mas aí depois vai se acostumando, né? Com o tempo, vira normal, eles começam a entender mais, começam a ver na televisão, ver. Aí quando aprofunda mais o conhecimento, se torna normal. Eu admiro o treinamento dos atletas, o esforço dos atletas, mas eu acho que é um esporte bastante complicado, bastante polêmico.
criança, por exemplo, tendo isso como exemplo, eu não acho que seja uma coisa legal. No começo, quando você mostrava na televisão, o horário era muito tarde, e aí até no Globo Esporte teve uma discussão. A gente pode mostrar isso ou não pode mostrar, por exemplo, por causa do horário? Porque a violência é muito grande. Uma minoria que talvez critique mais por preconceito do que por conhecimento de causa, ou seja, entenda como funciona o MMA, né, e realmente enxergue a dimensão que o MMA atinge, que não é só a questão da luta em si, é a questão da formação de caráter do indivíduo, porque você trabalha com adolescentes, né, que vão se formar no futuro homens. Mesmo em volta das polêmicas envolvendo a violência, os combates ainda chamam muito a atenção. Lutas assistidas por multidões chocam pessoas no mundo todo a cada nova lesão. Oh my goodness! Oh my goodness! Wow! That's about as obvious as it gets. And as I told you, John Danaher, oh my goodness! Pega, tipo, o que há de pior no ser humano. Eu entendo a vida dos atletas, respeito muito alguns atletas, mas eu acho que as pessoas vão lá para ver sangue. E aí, de repente, parece que é briga de galo, por exemplo. Eu comparo bastante a briga de galo e acho que parece que a gente está, de repente, Roma antiga. As pessoas vão lá para ver sangue. Quando você fala de luta, como não estou nem falando de MMA, mas a luta no geral, ela traz uma confiança maior pro cara. O cara ele acredita mais nele, ele perde certos medos. Ele vira uma pessoa que ele sabe que ele tem que ir step by step para chegar naquele sonho. Ele sabe que vai ter problemas no meio do caminho, mas se ele vencer esse desafio, o sonho dele está mais próximo. Então acho que esse é o tipo de coisa que a luta em si traz para a pessoa. Você pega as artes marciais, todas elas têm uma filosofia. O MMA, que chamam de Mixed Martial Arts, não é arte marcial coisa alguma, porque ele ensina a agredir, ele ensina a ferir. Quanto mais contundente, mais rápido for o golpe, mais cedo ele ganha a luta. Não é uma arte marcial. A violência está na história da humanidade. Né? Não tem como você querer controlar isso. Existe violência em vários esportes. Então, se você bota um esporte de contato, uma arte marcial de luta, é óbvio que existe nela, intrinsecamente, uma quantidade de violência, assim. Mas quando você coloca, né, dois atletas preparados igualmente, de maneira igual ali, se confrontando, eu acho que isso deixa de ser um ato de violência. Os treinamentos são intensivos e a palavra-chave é preparação. Neste meio, o lutador tem que estar pronto para tudo. Tudo mesmo. Assim como qualquer esporte, qualquer atividade que a gente realiza hoje, a gente tem que se preocupar, né? Eu diria, o cara pode ser um médico, mas ele tem uma vida esportista, joga um futebol uma vez por semana, tem que se preocupar que pode ter uma lesão que pode vir trazer problema para ele. É a mesma coisa no MMA. Mas eu digo assim, que o MMA ele tem um diferencial que a pessoa é preparada para receber aquilo. Então uma coisa é eu levar um soco no rosto sem estar preparado. Outra coisa é eu levar um golpe no rosto estando preparado. A exposição a eventos traumáticos sequenciais no crânio, ela predispõe a uma patologia já estudada na neurociência, que é conhecida como encefalopatia traumática crônica. Ela tem vários pontos que ela pode atuar, desde alterações comportamentais, como irritabilidade, depressão, ansiedade, até com fatores mais neurológicos mesmo, como capacidade de atenção, retenção de conhecimento, identificação de pessoas, perda de memória, né? E em alguns tipos de apresentação também com alterações do movimento. A lesão em qualquer modalidade é comum, né? Faz parte. Mas cuidado a gente sempre tem, né? Treina com segurança, tem os equipamentos certos, apropriados, para ficar evitando se machucar no dia a dia. E tá machucada faz parte, mas a gente tenta botar um glamour no machucado. Teve um que morreu na perda de peso.
aqui no Brasil. Então, é uma coisa que para a saúde faz muito mal. Eu questiono, inclusive, a perda de peso, porque a perda de peso é muito complicada. Então, de repente, um lutador vai competir na categoria 77 quilos e ele pesa, digamos, 92, 93. Vai ter que perder 15, 16 quilos para a luta. É uma coisa que para o rim faz um mal tremendo. E ele perde, na verdade, não é para a luta, ele perde para a pesagem. Então ele vai pesar 24 horas antes e a perda de peso é cruel, é a pior parte. E faz um mal à saúde inacreditável, porque você está brincando com o seu organismo. Esse protocolo, ele já é feito há muitos anos, né? Na verdade, isso foi um modelo que, né, copiado do wrestling, do boxe, do judô. Então, já foi testado muitas vezes. E lógico que a gente procura minimizar qualquer possibilidade, né, de você justamente desgastar muito o atleta. Porque a gente tem que pensar que uma vez que ele vai bater o peso e lutar no dia seguinte, né, cara, ele tem que estar pronto para isso e ele não pode estar desgastado. Tanto nas ruas quanto para os envolvidos, o embate leva a diversas opiniões. Tem uma tendência muito forte para basicamente uma lesão corporal, né? Eles estão submetidos a lesões ali que eu não sou favorável a essa prática, assim, a difundir essa questão. Ele tem mais benefícios do que malefícios, então acho que tá válido sim, é um esporte bom. Acho que vai mais pro lado da violência e ganhar dinheiro, até porque as regras do MMA não são tão claras e algumas coisas que não poderiam ser permitidas são. É um pouco assustador, mas eu começo já a não ter muito preconceito a respeitar como esporte. Que é um esporte como qualquer outro. Não, é totalmente esporte. Há casos em que vários deles de lesões permanentes, gravíssimas, né? Pessoas que são tetraplégicas, paraplégicas, várias mortes. Então não é esporte. Não, um esporte normal como os outros, entendeu? Você treina ali, você não sente raiva nem nada. Você tem que montar sua estratégia da luta. É como se fosse um esporte normal. Esporte, sem dúvida. O MMA é esporte, né? Não tem nem o que falar, acho que você não vai. Tudo o que acontece é profissional hoje em dia, né? Não deixa de ser um esporte, mas eu acho que é muito violento. E aí, por ser muito violento, eu sou contra. O MMA é esporte. Primeiro porque tem regra. Depois, ela tem uma confederação aparada pela questão de comissão atlética, então é esporte. De maneira alguma eu fujo da retórica de que é um esporte de contato, e como um esporte de contato tem sim um certo grau de violência. Hoje, o MMA transformou-se, né, num grande circo, onde pessoas são expostas para uma plateia gigantesca para que um número reduzido tenha grandes lucros com isso. Nesse contexto, eu acho que o MMA não é um esporte. E você, o que pensa?